Olá pessoal, tudo bem? O assunto do momento é a reforma da Previdência Social. Sabemos que é muito necessária essa aprovação, senão o Brasil quebra. Mas você vai depender realmente da pensão do governo para sobreviver? Eu acredito que não. Hoje eu vou falar sobre previdência privada. Você tem uma? Tá onde? Em banco? Empresa? Vamos entrar mais em detalhes sobre esse assunto agora. Alguns meses atrás eu postei um vídeo sobre a quantia necessária para um casal viver a aposentadoria no Brasil com qualidade. Lógico que isso vai variar de caso a caso, de acordo com o seu estilo de vida, mas serve como referência para vocês. Mas vamos considerar que o valor seja R$10 mil por mês. Ok, de onde vai vir esses R$10 mil? Uma parte dela, lógico, vai vir da aposentadoria do governo. Mas você sabia que 2/3 da população recebe só um salário mínimo? Olha só, que triste notícia. E uma grande parcela está recebendo, esse 1/3, recebendo por volta de R$2, R$3 mil. O teto é um pouco mais do que R$5 mil, mas dificilmente alguém ganha esse valor. E para compor o restante? Pode vir de aluguéis, pode vir de investimentos, pode vir de trabalho, né? Geralmente nessa idade, 50, 60 anos, vai ser um pouco mais difícil de arrumar através de CLT, talvez fazer bico, fazer consultoria. Tenho vários vídeos falando sobre ganhos extras. Ou até depender do governo. Mas hoje eu vou falar sobre previdência privada, para as pessoas que se prepararam antes ou que não se prepararam e de que forma devem se preparar. Então vamos lá. Mas o que é uma previdência privada? Creio que algumas pessoas nunca tiveram acesso a esse tipo de produto. A previdência privada também é chamada de previdência complementar, já que ela complementa a aposentadoria do governo. É uma forma de seguro que você contrata para garantir uma renda futura ao titular ou ao seu beneficiário, né, quem você definir. E é geralmente voltada ao período após a aposentadoria. Muitos canais falam de previdência privada, mas para jovens. Para a nossa geração, dos 50 anos, vale a pena? Porque previdência privada você precisa ter, em termos de contribuição, de 20 e 30 anos. Então, se você tiver 50 anos de idade e for começar uma previdência privada, você vai começar a ter benefícios dela depois dos 70 anos de idade. A nossa expectativa de vida do brasileiro é de 75 anos. Então, será que vale a pena? Será que previdência privada é o produto certo para começar com 50 anos de idade? Eu creio que não, eu não apostaria nisso. Mas aquelas pessoas que têm 30, 40 anos de idade, 45 e tal, sim, aí talvez valha a pena a previdência privada para pegar essa grana com 65, 70 anos de idade. Eu fiz um vídeo um tempo atrás falando dos benefícios da empresa. Tem muitos funcionários que não se apropriam, não se aproveitam dos benefícios que a empresa está te dando. Às vezes você nem conhece quais são os benefícios. Então vai até o RH, entra na página do RH e verifica os benefícios, que pode ser que eles tenham previdência privada. E é muito, mas muito bom. Lógico, tem duas formas de previdência privada que as empresas oferecem. Uma, que a empresa contribui com uma parte. Por exemplo, você entra com R$500, a empresa coloca mais R$500. Você coloca R$600, a empresa coloca R$600. Então tem um percentual. Geralmente esse percentual varia de 1 a 6%, 6% ao máximo. Então você coloca 6% do seu salário e a empresa coloca mais 6%. Algumas até mais do que isso. Depende de empresa para empresa. Então você precisa verificar na sua empresa se tem previdência privada e como funciona. Algumas empresas ela não contribui. Ela coloca num plano de previdência privada coletivo, melhor que o individual, né? Tem muito mais benefícios, mas só você contribui. Tem um caso da empresa que eu trabalhava, numa das empresas que eu trabalhava, que tinha previdência privada e tinha muitos funcionários que não fizeram opção por previdência privada. Por quê? Geralmente nessas empresas que têm previdência privada, você tem um período que você está aportando. Então, por exemplo, eles definem 5 anos. Aquele valor que a empresa está depositando, você só vai poder utilizar esse valor se você ficar na empresa por 5 anos. Porque esses planos de previdência privada de empresas é para reter os talentos, reter os profissionais, para que eles fiquem bastante tempo. Alguns profissionais acham, não vou ficar 5 anos dessa empresa, eu não vou fazer essa opção. Às vezes ficam muito mais do que 5 anos e perderam toda a contribuição que a empresa poderia fazer. Então sempre façam a opção de previdência privada na empresa. É sempre bom, sempre vale a pena. E se possível, entra sempre com valor máximo de contribuição. Lógico, às vezes não dá, mas começa com 1%, no segundo ano passa para 2%, no terceiro ano passa 3%, porque é um dos melhores investimentos que existem, plano de previdência privada, quando a empresa aporta valor junto com o valor que você aporta também.
Lógico que existem várias regras para depois você conseguir pegar essa grana. Por quê? De acordo com o contrato, como que foi feito o plano, às vezes só pode pegar esse valor depois que você completar 55 anos de idade. Por quê? Previdência privada é um valor que vai ser utilizado quando você se aposentar. Não é para pegar antes esse valor. Então a empresa já faz isso de propósito para que você possa pegar esse valor a partir dos 55 anos de idade. Aí tem algumas regras, você pode pegar tudo, pegar 20%, o resto você pega mensal. Tá? Então, primeiro dá uma olhada na empresa que você trabalha, se tem previdência privada. Se tiver, faça. Para as pessoas que ainda não se inscreveram no meu canal, por favor, façam agora. A minha meta é 100 mil inscritos até o meio do ano. É totalmente possível, desde que você me ajude a divulgar os vídeos, a divulgar o canal. Clica sobre o sininho para receber as últimas notificações, faça os seus comentários. Esse assunto de previdência privada é muito interessante, então, por favor, faça os seus comentários dos casos que vocês têm na sua família, de você próprio. Nos ajude aí a compartilhar a sua informação. Muito grato. A outra forma de você ter uma previdência privada é de bancos, desses grandes bancos de varejo. Por que vocês precisam prestar muita atenção para esse tipo de previdência privada, se vocês tiverem? Primeiro, eles cobram taxa de administração, que é alta. Eles cobram taxa de carregamento. Faz de quando vocês pegam o 13º, vocês vão injetar mais grana lá na sua previdência privada, eles dão uma outra mordida. E outra, os investimentos que eles fazem com o teu dinheiro, geralmente eles fazem, uma grande parte, eles fazem com o Tesouro Direto, que é os títulos do governo, que você pode fazer diretamente. Então, por exemplo, se você faz diretamente, por exemplo, você recebe 7%. Se você faz através da previdência privada dos grandes bancos, eles não vão te pagar 7%, eles vão te pagar 5%, 6%, eles vão ficar uma parte disso. Então, para que você está pagando para um banco ter uma previdência privada que, se o mesmo tipo de aplicação que eles fazem, você pode fazer diretamente, não pagar a taxa de administração, não pagar a taxa de carregamento e pegar o valor total do investimento, não tem o mínimo sentido. Então, se vocês tiverem uma previdência privada com o banco, primeiro vai analisar se isso realmente está valendo a pena ou não, se o cara está engabelando você. Se não, faz a portabilidade. O que é a portabilidade? Pegar o montante que você tem nesse banco e passar para uma corretora e fazer você próprio as suas próprias aplicações sem ter esse custo total. Existe uma simulação que foi feita sobre previdência privada de banco e o mesmo aporte que você faz mensal numa corretora, por exemplo. Qual das duas é melhor? Depois de 20 e 30 anos, verificar o seguinte: quando você faz diretamente através de uma corretora, por exemplo, você recebe, em termos de valor, 110 mil reais a mais do que se você tivesse num banco. Então não tem mínimo sentido você continuar pagando tanto para ter a tua previdência privada no banco, sendo que você pode fazer diretamente. Lógico, através de conhecimento. Eu vou falar sobre isso no final das conclusões finais. Então eu já falei sobre previdência privada de empresa, se tiver, faça. Já falei de previdência privada de bancos, falei sobre a idade possível de se começar uma previdência privada. Se você já tiver uma previdência privada de bancos, fazer uma portabilidade para uma corretora. O que eu digo é o seguinte: sempre procure orientação personalizada. Se você quer uma previdência privada, vai procurar um corretor de previdência privada. Ele vai te mostrar quais as opções necessárias. Você vai falar do seu objetivo de médio, longo prazo e ele vai escolher o que é melhor para você. Inclusive, talvez nem escolher a previdência privada. De acordo com essa idade, como eu já te falei, talvez algum outro produto mais interessante. Uma outra coisa, faça um curso de educação financeira. Eu já falei em vários vídeos, quando eu decidi viver a minha independência financeira, eu fui me preparar para isso. Às vezes a gente fica preocupado de investir, sei lá, 800 mil reais num curso de educação financeira por causa do retorno financeiro. Cara, você recebe esse retorno em curto prazo, para fazendo as opções corretas. Eu já falei aqui para vocês, se vocês fizeram previdência privada de bancos e eu através de uma corretora com seu próprio conhecimento, a diferença é 110 mil reais. O que é R$1.000 se você vai economizar depois 109 mil reais? Só uma parte disso. Então invista na sua educação financeira, vai fazer cursos sobre isso. Se vocês quiserem, manda um e-mail para mim, eu falo aonde que eu fiz o meu treinamento. Na verdade é um programa de educação financeira, que tem uma clínica financeira para analisar o seu caso. Depois você vai fazer uma preparação no final de semana, tem depois toda a parte de assessoria de um assessor financeiro para ver o teu caso, caso a caso. Legal. Agora tem pessoas que acontece o seguinte, tem pessoas que precisam de um carnê, cara. Isso é terrível.
Se quer ter casa, precisa ter um carnê. Se quer ter carro, precisa ter um carnê. Pessoas que não têm disciplina de ter investimentos, aportes mensais de forma contínua. Cara, isso aí vai sair muito caro, cara. Se você depende de um carnê para você ter uma vida com qualidade, você está roubado. Você vai estar pagando muito, mas muito caro por isso. Mas eu não posso fazer nada se você não tem disciplina para conseguir tirar todo mês um pouquinho da sua grana para poder investir para o seu futuro. E para aquelas pessoas que têm dinheiro aplicados em poupança, pessoal, poupança não é um investimento para a sua aposentadoria. No mínimo, vocês precisam ter tesouro direto. O que é o tesouro direto? Títulos do governo. O pessoal fala, mas será que é seguro isso? Poupança é seguro. Tesouro direto é tão seguro quanto a poupança. E tesouro direto você pode fazer diretamente através de uma corretora. Não precisa ter um banco por detrás disso, né? Você precisa ter a conta no banco para fazer a transferência para uma corretora que vocês escolherem e fazer a aplicação direto. Vocês podem fazer a aplicação desde R$30 até R$1 milhão por mês. Vocês mesmos administrar esse tipo de coisa. Tem vários cursos sobre tesouro direto que vocês podem fazer a sua própria aplicação. Então vocês podem fazer teu plano de previdência, se vocês não quiserem contratar um corretor especializado em previdência privada, vocês mesmos fazerem o treinamento através de programas de educação financeira, e se não, no mínimo, tesouro direto, que dá pelo menos uma garantia. Por que acontece, pessoal? Quando chega, por exemplo, eu tenho previdência privada. Eu, na previdência privada, ele tem 4 categorias, né? Ele tem o super conservador, o conservador, o agressivo e o super agressivo. Pela minha idade, eu já não posso o agressivo e super agressivo, que a maior parte é investimento em renda variável. É muito risco. Então, na verdade, eu posso fazer super conservador e conservador. Super conservador, 100% em renda fixa, e o conservador, 80% em renda fixa e 20% em renda variável. Esse eu não posso mais. Porque é isso, se você é novo, você tem que se arriscar muito mais, não tem outra forma. Você tem todo o tempo do mundo para poder se recuperar. Agora, quando você chega aos 50, 60 anos de idade, já é o momento de você fazer a colheita. Então você não vai entrar num plano de previdência privada, ou mesmo de ações, ou qualquer outra coisa, se arriscar muito. Para se arriscar, você precisa ter conhecimento. Para ter conhecimento, você precisa fazer treinamento, se preparar para isso. Então, fazendo uma conclusão final, tudo nessa vida é uma questão de conhecimento e preparação. Para de ser ignorante financeiro. Vai fazer uma preparação de educação financeira. Infelizmente não é ensinado nas escolas, mas hoje nós temos, através da internet, toda a informação possível. Só depende de você, tá bom? Então, primeiro, se você tem previdência privada em banco, vai olhar isso, faz a portabilidade, coloca numa corretora, procura um consultor de previdência privada especializado que possa te orientar qual o melhor caminho. Se você não tiver previdência privada, se você tiver baixa idade, 30, 40 anos, faça já. Procure a sua empresa, verifique na sua empresa se tem previdência privada, se tiver, entre já, não espere mais. Se for criar uma previdência privada, se for jovem, se tiver acima de 50 anos, talvez não seja o produto adequado. Tem outros produtos para essa faixa etária, tá bom? Então, preparação, capacitação, estratégia, plano tático e muito foco e disciplina para ter um futuro com qualidade. Eu finalizo o vídeo por aqui, espero que tenham gostado desse conteúdo. Para as pessoas que têm previdência privada, de banco, de empresa, de corretora, por favor, compartilhe a sua experiência, o que vocês acham. Para as pessoas que não têm previdência privada, o que vocês esperam fazer daqui para frente para ter uma renda suficiente, para ter uma vida digna na aposentadoria. Na próxima semana eu vou falar da importância dos pais na criação dos filhos, mais na parte dos jovens, né, para o futuro desses jovens. Muitos pais vivem da época do passado ainda, de conceitos do passado, e esquecem que nós estamos vivendo uma nova realidade hoje. Então eu vou comentar sobre isso. Aconteceu um caso no sábado comigo, lá do programa social, eu fiquei bastante chocado e eu quero tocar nesse assunto de extrema importância. Talvez não seja para você, mas você tem um papel muito grande na sociedade de a gente mudar essa forma de alguns pais pensarem, tá bom? Mas isso vai ficar para a próxima semana. Agradeço imensamente, uma boa semana, um forte abraço a todos, Dimas Moura do canal Mais 50. E não deixe de assistir aqui os vídeos sugeridos para hoje. Tchau, tchau!